Olá, pessoal. Retomando nossas aulas sobre a Revolução Francesa, parte 3. Vamos lá. Jornadas revolucionárias, Revolução Francesa, parte 3, Estados Gerais e Bastilha. Antes de qualquer coisa, a gente não pode esquecer, né, o que seriam jornadas revolucionárias. Jornadas revolucionárias são as primeiras formas de insatisfação em relação ao poder do rei. Anota isso no caderno aí, ó. Jornada revolucionária são as primeiras manifestações de oposição ao rei. Lembrando que, diante da grave crise financeira, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a primeira reunião dos Estados Gerais. O que seria a reunião dos Estados Gerais? Reunião, o rei permite que se constituam uma assembleia, ou seja, os representantes do primeiro estado, do segundo e terceiro estado, vão se reunir para quê? Para discutir a questão da crise financeira francesa. São vários ministros da economia que se sucederam na França, Turgot, Necker, Brienne, Calonne, até que chegou uma hora que não teve jeito, o rei foi obrigado a aceitar que os representantes da sociedade se reunissem para quê? Para discutir a questão dos impostos. A primeira reunião foi em 1787, acabou não dando em nada. Depois nós temos a reunião de maio de 1789, quando se reúnem os Estados Gerais para quê? Para decidir sobre a questão dos impostos. O terceiro estado, mais numeroso, acreditava que a única maneira de tirar o país da crise era acabar com privilégios de padres e nobres. Só que essa reunião acabou gerando impasse. Por quê? Porque o terceiro estado mais numeroso queria o voto individual, o voto por cabeça. Já padres e nobres queriam o voto que por estado. Um padre vota, um nobre vota e um burguês vota. E aí a situação acaba se mantendo, os privilégios se mantêm. Em função desse impasse entre padres nobres de um lado e burgueses de outro, o que acontece? O rei fala, olha, vocês não estão chegando a um acordo nenhum, então, a partir de agora, a reunião está fechada. O que ele vai lá? Ele manda começar os operários a quebrar a Assembleia e diz, olha, está em reforma. E aí ele foi caçar, o negócio dele era caçar, era consertar relógio. Só que no momento em que o rei abandona a Assembleia, o que vai acontecer? A reunião dos Estados Gerais, o que vai acontecer? A burguesia resolve se unir e não mais abandonar a Assembleia. Eles vão para uma salinha ao lado chamada Sala de Jogo da Pela. Mas o que seria o Jogo da Pela? Um jogo de cartas. Uma salinha ao lado da Assembleia. A burguesia se une e diz, olha, a partir de agora a gente não se dissolve mais até resolver essa questão dos impostos. E aí, nesse momento que há a segunda jornada revolucionária, que é justamente o juramento da Sala do Jogo da Pela, o que acontece? O rei está caçando, a população pobre de Paris, estimulada pela pequena e média burguesia, resolve tomar de assalto aquilo que simbolizava o poder absoluto do rei, que era a Bastilha. Por isso que a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, simbolizou o início da Revolução, porque a Bastilha era o símbolo do poder absoluto do rei. Era uma prisão onde ficavam aquelas pessoas que se opunham ao rei. É como se hoje o povo tomasse o Palácio do Planalto. Acaba o poder do presidente da República se a população amotinada vai lá e toma o Palácio do Planalto. É mais ou menos parecido com isso. E aí o rei foi avisado. Chega um general chamado Mirabeau, o rei que está lá caçando, ele tem cachorros de caça, fox, hound, urrador, está lá, caçando, os cachorros latindo, Aí o general chega, majestade, ele, não me atrapalhe, o que você quer? Ele diz, está tendo uma sublevação em Paris. Ele, é só uma revolta, manda executar os líderes e não me atrapalhe. Aí o general Mirabeau fala, não, rei, não é uma simples revolta, é uma revolução, volte a Paris. E aí o rei é obrigado pelas circunstâncias a voltar a Paris. E aí
só para você não perder, né, o fio da meada, meu filho vai fazer o seguinte agora, para que a gente possa avançar. Você pega esse mapa mental aí, que foi muito bem feito, né, não por mim, mas muito bem feito. Você pega, coloca no seu caderno, escreve esse mapa mental que é para você não se perder no meio da revolução. Nós estamos o quê? Na queda da Bastilha, o símbolo do poder absoluto do rei cai, inicia a revolução. Assim que inicia a revolução, você tem o quê? Você tem a primeira fase da revolução, que é a chamada Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 1792. Tá? Então é importantíssimo agora você fazer o quê? Você simplesmente, né, dar um pause na gravação e colocar lá. Colocar o quê? Fazer esse mapa mental que está mais completo no seu caderno, tá? E não esquece que nós estamos bem aqui na Assembleia Nacional, tá? E que cada fase da Revolução teve uma característica peculiar. Não vai querer entender a Revolução de uma vez só. Como eu falei para você desde o começo da aula, essa é a parte 3. Olha lá, cada fase da Revolução teve uma característica peculiar. Qual seria a característica peculiar dessa fase que é a Assembleia? Lembra, Assembleia significa quando os políticos se reúnem para discutir os problemas, né, do país, ou saber quem vai governar. E agora, quem está ali encabeçando a Assembleia são os membros da alta burguesia. Né? A alta burguesia ela se apodera da Assembleia e o rei, né, não tem o que fazer. Ou ele vai ter que matar toda a população de Paris, ou ele vai ter que usar repressão e, inevitavelmente, ele vai acabar caindo, ou ele aceita a pressão, né, principalmente da alta burguesia. Então, onde está assim, a Assembleia Nacional, bem aqui do lado, ó, você coloca a fase moderada, a fase burguesa. Mas, tio, professor Sérgio Neto, a burguesia nunca foi, não é revolucionária. Não, meu filho. A burguesia, lamento lhe informar, a burguesia nunca foi revolucionária. A burguesia quer reformas para seus interesses. A burguesia não quer o povo no poder. Mas não foi a burguesia que fez a revolução, não foi sozinha. Ó, nobreza progressista. O rei está lá no meio. A nobreza progressista quer atacar o rei. A alta burguesia quer atacar o rei. A pequena e média burguesia quer derrubar o rei. Camponeses, sans-culottes estão contra o rei. Então todos eles têm o mesmo objetivo. Qual é? Derrubar o rei. O absolutismo. Acabar com o absolutismo. Acabar com o absolutismo. Não esqueça. Só que cada um desses segmentos tem uma ideologia diferente. Os sans-culottes são radicais. Os camponeses querem acabar com a servidão. Pequena e média burguesia quer acabar com os privilégios da nobreza e por aí vai. Então eles se unem em torno de um objetivo: derrubar o antigo regime. Tá? Inclusive essa expressão ancien regime, antigo regime, foi criada justamente quando o rei está lá caçando e o general Mirabeau chega para ele: volte a Paris. Né? Foi isso que ele disse. Ele diz: preciso restaurar o ancien regime, quer dizer, a ordem anterior, o absolutismo. Tá? Então, o que caracteriza a Assembleia? A fase moderada, a fase burguesa. Então, cimenta nas suas ideias. Cimenta nas suas ideias. O que caracteriza a Assembleia? A fase moderada, a fase burguesa. A burguesia quer atacar seus inimigos. Quais são os inimigos da burguesia? Clero, nobreza e o rei absolutista. Primeira coisa, você está vendo aqui do lado, ó. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Olha lá, igualdade, todos são iguais. A burguesia ataca a nobreza. A burguesia diz todos são iguais perante a lei. Igualdade civil, não social. Tá? Constituição, deixa eu adiantar um pouco mais aqui, ó. Vamos lá, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Dentre os direitos, defendidos aqui o direito à propriedade. Depois, Constituição Civil do Clero, né, de 1790, que essa Constituição ela submete o clero ao governo, né, ao Estado, ou seja, os padres agora não seriam mais privilegiados, seriam uma espécie de funcionário do Estado,
e haveria o confisco de todos os bens patrimônio da igreja, junta todo o patrimônio da igreja, emite uma moeda chamada assignat, né? E aí você fala, e o rei? O rei tenta fugir da França, né? Chamada tentativa de fuga do rei, a fuga de Varennes. Preste atenção, meu filho, a fuga de Varennes, tem até um filme, Luke, tem até um filme, A Fuga de Varennes, o rei tenta fugir à noite com sua família, né? Dentro de uma carruagem, a carruagem era chamada de Berlinda. Essa Berlinda não é Big Brother? Não. Berlinda era uma carruagem lá do século XVIII. O rei tenta fugir. É reconhecido na cidade de Varennes. Né? Aí, olha lá, o soldado olha para a cara da rainha, né? Fala, égua, cara de rainha. Está muito bonita para ser sans-culottes, porque eles colocaram roupa de pessoas pobres para poder fugir. Né? Aí o soldado olha para o rei, olha para uma moeda e fala, eu conheço você de algum lugar. Olha para a moeda e fala, eu conheço você dessa moeda, você é o rei. E aí o rei é reconhecido em Varennes. Eles que moravam em Versalhes, 14 quilômetros de Paris, agora são obrigados a voltar, pegar uma espécie de prisão domiciliar, né, em Paris, junto do povo, Palácio das Tulherias, não podia sair, e aí ele foi obrigado a assinar a Constituição, a primeira Constituição francesa de 1791. Lembra que eu falei no início dessa aula? A burguesia, na Assembleia Nacional, a burguesia vai atacar seus inimigos. Quais são seus inimigos? Nobreza, clero e rei. Com essa Constituição acaba, né, o absolutismo, passa a haver uma monarquia constitucional, separação de poderes, né? Olha lá, igualdade civil, direito à propriedade, passa a haver uma Constituição. E o voto o quê? O voto censitário, baseado na renda, né, que alija, que deixa de fora a grande massa camponesa, a massa de oprimidos da França. É só uma minoria agora que quer escolher seus representantes, ou seja, a burguesia afasta, né, o povo das decisões políticas nessa Constituição de 1791. Tá? Não esquece, tá? Que é claro que por mais que a burguesia esteja lá, né, dominando a Assembleia, os camponeses, né, eles começam a se insurgir contra a nobreza e padres, começam a saquear castelos. Né? Logo no início da Assembleia, os caras começam a saquear, assassinar padre, saquear propriedades rurais onde estavam os nobres, né? O chamado Grande Medo, um conjunto de insurreições camponesas, mesmo a burguesia governando a Assembleia. Tá? Bom, aí o que vai acontecer? Vai acontecer, né? Olha lá, a burguesia ataca seus inimigos, a Constituição limita o poder do rei, e aí vamos parar bem aqui onde está a bandeira tricolor, né? Que na próxima aula a gente retoma para saber o que vai acontecer depois da criação da Constituição de 1791, né? Para saber o desenrolar dessa trama histórica. Então, vamos dar um pause agora na nossa aula. Daqui a pouco a gente volta com mais interpretações históricas. Vamos lá.